Opa, aí galera, beleza? Galera, antes de mais nada, peço que vocês curtam, espalhem, compartilhem, porque o assunto aqui eu acho interessante ser discutido, porque nós estamos dando passos interessantes para a dublagem, passos interessantes para deixar bem regularizado o que é ou não a inteligência artificial em termos de utilização em questões éticas. Por que estou falando isso logo de cara, esse assunto tão importante e tão delicado, tá? Para vocês entenderem. A inteligência artificial ela veio para ficar. Ela é um recurso que nós utilizamos para traduzir textos, para trabalhar com todo tipo de coisa que você possa imaginar, né? Inclusive publicidade, informação, distribuição, propaganda, é, gerenciamento de dados, gerenciamento de informações e tudo. Mas é aquela história. Como utilizar essa inteligência de forma que na qual ela seja adequada? Que querendo ou não, vamos lembrar que a inteligência artificial nada mais é que vários dados que são compilados em um sistema único numa máquina. E quem conduz isso somos nós mesmos. Só que aquela história, por exemplo, na tradução, se você pedir para uma inteligência artificial traduzir ou transcrever para você, ela não vai fazer isso de forma correta. Hoje em dia, as tecnologias estão avançando cada vez mais rápidas para poder a gente ser substituído por isso. Mas vamos ser sinceros, não vale a pena. Não vale a pena. Se a tradução e a transcrição estiverem feitas dessa forma, reparem como que está o texto. Reparem como que vai ficar esquisito. Não vai ficar natural. E já está sendo utilizado essas coisas, esses recursos, com Cat Tools, tem o Linguí, tem vários aí, várias ferramentas aí que é importante serem analisadas e serem colocadas em pauta. Então pensem o seguinte, o quanto que isso pode mudar o futuro, o quanto que isso pode ser interessante ser pensado. Porque o ser humano ainda precisa continuar trabalhando e a gente, querendo ou não, a gente precisa acelerar nosso trabalho. Mas não podemos mas também temos que desacelerar em sentido de qualidade, para poder manter a qualidade do trabalho e ser um trabalho decente, um trabalho que seja adequado. Eu não vou fazer de qualquer coisa as coisas, não existe isso. Você, em menos de meia hora, você faz isso, você consegue fazer com uma tecnologia. Só que a tecnologia ela não vai ser perfeita. Por quê? Você precisa de um humano para entender outro humano. Então é complicado. Como eu trabalho com a questão humana, ser humano é uma coisa difícil. Então você não pode simplesmente substituí-lo por máquinas. Isso não vai resolver problema nenhum. Até porque, vamos ser sinceros, como é que você vai poder entender exatamente o que a pessoa quis dizer? Ou que o fato está sendo dito e colocar uma palavra que faz mais sentido. São coisas que têm que ser pensadas para poder acelerar nosso trabalho e sim fazer um trabalho com qualidade, com respeito à obra, respeito ao fã, respeito ao público, de forma adequada. Na dublagem, por exemplo, nós estamos tendo vitórias muito interessantes, umas coisas muito interessantes. O Bruno Azevedo, que esteve aqui no canal, ele conseguiu uma vitória muito interessante na justiça. Um passo contra a inteligência artificial usado de forma irresponsável. Por quê? A gente que está, as pessoas que estão utilizando a voz dele para fazer qualquer coisa. Ele não deu essa autorização. Ele não autorizou que utilizassem a voz dele para qualquer fim. Então o que acontece? Aquela voz ela está sendo utilizada de forma que na qual não existe, não se coloca. Porque nós sabemos que a inteligência artificial ela vai captar nossa voz, mas não vai captar nossa emoção. E tem outro detalhe. Quem é que está saindo prejudicado nessa história? Era o Bruno. Por quê? Quem é que está utilizando nossa voz, utilizando isso tudo, sem pagar a gente? Por isso que eu falo, eu não sou contra o uso irresponsável da inteligência artificial. O que eu sou contra é o uso irresponsável, idiota e ainda por cima desnecessária. Quando você tem coisas que na qual só um humano consegue entender de outro humano. Então, não faz sentido você utilizar uma coisa que na qual você não tem direito, você não é dono da propriedade intelectual, que é a voz do autor, que no caso, a voz é minha propriedade. Então, por exemplo, se alguém utilizar a minha voz, pegar, colocar numa máquina e simular para poder eu instigar para eu fazer um clone, instigar para fazer bets, para fazer sei lá o que, eu não estou autorizando minha imagem. Eu não quero que utilizem para isso. Eu sou contra. Sou veementemente contra. E não só isso.
Eu não autorizei e não vou autorizar enquanto eu estiver vivo a utilização da minha voz sem ter prévio consentimento. Agora, depois da minha morte, de jeito nenhum, se alguma coisa acontecer comigo, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vou deixar. Eu já vou deixar em testamento, vou deixar registrado no cartório. Porque eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que isso aconteça. Eu tenho o meu direito de preservar a minha pós-mortem, a minha vida pós-morte. Porque o que eu vou deixar aqui, vou deixar tudo. Porém, eu não vou fazer as coisas sem antes ter meu direito de ser preservado. Então, temos que ser corretos e coerentes. E o que acontece? Ele venceu essa luta porque, vamos ser sinceros, utilizar para memes, para coisas interessantes, para gracinhas, tudo bem. Mas, para fazer coisas indecentes e ainda por cima sem pagar da forma correta, ou fazer para fins lucrativos, então você tem que pagar. É o correto. Você pagar a voz original mesmo. O dono da voz. Quem é a voz de fato? Você tem que pagar. É assim que funciona. E deveria ser assim. Por isso que nós cobramos que haja uma regularização da inteligência artificial, mas de maneira responsável. Por quê? Eu cobro muito as autoridades, principalmente agora o Senado, que está debruçando sobre esse assunto. Tanto o Rodrigo Pacheco como o Eduardo Gomes, se eu não me engano, do PL de Tocantins, e o Pacheco do PSD de Minas Gerais. Nós cobramos que haja uma regularização de forma adequada. Só que assim, sem que haja dolo para todos os lados, porque, querendo ou não, não há como poder a gente fazer isso. E é claro, há coisas que para dublagem não é legal. Você substituir uma voz, você impedir que você tirar uma voz dessa pessoa e colocar ela para uma máquina. Não vai ficar legal. Vai ficar esquisito, vai ficar estranho. Quando eu conversei com a Kessia Slimani, que já passou aqui no meu canal, que é uma PSD, é não é deficiente visual, ela tem dificuldade para poder entender a dublagem, de entender a voz. Por quê? Fica soando esquisito, não soa natural. Não está soando como deveria ser. Não é uma pessoa falando, é uma máquina dizendo, sem emoção alguma, as palavras. Então você tem que. A gente sempre fala que a dublagem é uma arte que exige humanidade, que o humano entenda outro humano. Por isso que nós também estamos lutando para que a dublagem seja tombada. A dublagem brasileira seja tombada no IFAM como patrimônio cultural. Isso acontecendo já garante que nós, profissionais da área da dublagem, sejamos preservados, porém, mantendo e trabalhando melhor a nossa qualidade. E esse recurso ser usado como recurso em casos específicos. Por exemplo, um pequeno vozerio, uma coisinha específica, né? Pedaços, retakes que não precisa exatamente do dublador estar lá presente o tempo todo, mas que, se necessário, tem que ser feito um retake, tem que ser feito um ajuste. Alguma coisinha muito minúscula, muito pequena. É claro, não vamos substituir os bolburinhos, vozerio, porque muita gente começa assim, fazendo pontas. Isso não tem como, não existe. Mas você deve fazer alguma coisa que melhor funcione, que faça sentido, pra gente. Então, pare e pensa no que é importante para você, para o seu público, para as pessoas que estão querendo ver. E aí que tá, por que nós pedimos que haja uma regularização de fato, mas sem que haja censura. Usa esse instrumento, a inteligência artificial, para usar como material de censura, para criar censura, para poder censurar pessoas indevidamente. Isso sou contra. Agora, você utilizar a inteligência artificial para poder definir o que é eticamente, o que é válido, o que não é, legalmente falando, aí é outra história, aí é outra coisa que eu defendo e que pode ser utilizada sim, mas de forma sábia. Mas é isso, pessoal. Parem, pensem e vamos lá trabalhando nisso, tá bom? Mais uma vez, forte abraço e até a próxima.